Hello, pessoal. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qual horário vocês estão assistindo esses vídeos? Primeiramente, eu quero falar novamente que eu espero que vocês estejam bem, vocês estejam conseguindo passar por essa quarentena de forma tranquila, que estejam conseguindo fazer as atividades, mas também estejam conseguindo se manter bem, tá bom? E continuem se cuidando. Estou com muita saudade de vocês, saudade das aulas, saudade de estar com vocês em sala de aula. E é isso, estou com saudades. E vamos começar, hoje a gente vai fazer a correção, tá bom? Das nossas atividades da semana passada. E aí, vocês que são do 8º ano, eu passei 2 páginas, né, para vocês fazerem na semana passada. E essa semana a gente vai corrigir. Vou apresentar minha tela, a gente vai vendo o livro e vamos fazendo a correção e conversando um pouquinho sobre o assunto, tá bom? E é isso. Vou apresentar a tela agora e a gente vai corrigindo e conversando, ok? Vamos lá, então. Vocês vão me ver um pouquinho menor agora. Pronto, pessoal, vamos lá. A gente vai primeiro para a página 323, tá bom? E aí, nas atividades, a gente vai respondendo, eu vou respondendo junto com vocês. Se eu falar alguma coisa rápida, vocês dão uma pausadinha no vídeo, anotam se tiver alguma coisa rápida, tá? Depois continuam, ok? Vamos lá, primeira. Qual foi o primeiro movimento popular na América Espanhola que almejava a independência, entre outras reivindicações? Escreva sobre esse movimento, né? O primeiro movimento foi a revolta de Tupac Amaru II, certo? No vice-reino do Peru, tá bom? Coloquem aí. O primeiro movimento foi a revolta de Tupac Amaru II, no vice-reino do Peru. Ponto. Esse movimento, ele vai ter início com as revoltas contra as péssimas condições de vida das pessoas, certo? Mais pobres que viviam na América. Os adeptos da revolta ocuparam algumas aldeias e empreenderam ataques a chefes políticos e a locais com exploração de mão de obra indígena, tá? Então, assim, a gente vai ter como primeiro, assim, grande movimento que pedia a independência, o movimento de Tupac Amaru II, que aconteceu no Peru, e esse movimento ele vai ter várias reivindicações, né? E ele estava ali para lutar contra as péssimas condições de trabalho, tá? E entre os processos que esse movimento reivindicou e fez, entre eles a gente vai ter a invasão de alguns lugares, né? E também a invasão de lugares onde tinha mão de obra indígena, né? Essa mão de obra indígena, essas pessoas trabalhavam no regime quase que escravo, né? Recebiam só o suficiente para comer, para alimentar, e olhe lá. Então, assim, esses movimentos reivindicatórios na América, como a gente já viu e a gente continua vendo, eles aconteceram em diversos países da América, tanto nossa América Central, América do Norte e América do Sul, e esses movimentos são de extrema importância para os processos de independência da América, tá bom? Segundo aí, leia o texto a seguir sobre os processos de independência na América Espanhola e responda as questões. Olha só. A independência se fez em nome dos ideais liberais, justificando os interesses dos setores dominantes, crioulos, que mantiveram a direção política do processo na América Espanhola. Caíam os monopólios reais, abriam-se as linhas de comércio, a economia devia se reger sem a intervenção da antiga metrópole. De acordo com o ponto de vista defendido pela autora do texto, as independências na América Espanhola foram exclusivamente resultado da mobilização popular? Não, pessoal, não, de jeito nenhum. E aí, por quê? Não. Por quê? Porque os movimentos de independência, eles não foram resultado apenas das mobilizações populares. Os setores dominantes, que eram os crioulos, que eles eram filhos de espanhóis que moravam aqui na América, eles foram os maiores responsáveis pelo processo de independência.
Por isso que a gente não vai ter grandes mudanças com esse processo de independência. Por quê? Os setores dominantes, eles vão continuar dominando, né? A gente só não vai ter mais aquela coisa de metrópole e colônia. Pronto, a América agora não é mais colônia, ela é um lugar independente. Mas quem estava ali dominando vai continuar dominando, então a gente não vai ter nenhuma mudança. Diferente do que vai acontecer, diferentemente do que aconteceu no Haiti. No Haiti, a gente tem um movimento popular tomando conta. Então, o que vai acontecer? A abolição da escravatura, né? Então, assim, a gente vai ter um movimento popular e esse movimento popular ele vai conduzir para as demandas, para o que é importante para a população. Quando o movimento é conduzido por uma elite, pelas pessoas que estão no poder, eles vão colocar, né, nesse processo de independência, as demandas deles, o que é importante para eles. Ok, vamos para B. Que setor da sociedade americana liderou os movimentos de independência? As elites crioulas. As elites crioulas lideraram o processo de independência na América Espanhola. E aí, de novo, eu vou ressaltar aqui. Esse termo, crioulos, não tem nada a ver com o termo que depois a gente vai conhecer aqui no Brasil, que tem referência a pessoas crioulas, que tem a referência, o crioulo, a cor da pele. Cor da pele, não. A gente está falando dos crioulos que eram os filhos de espanhóis, certo? Filhos dos espanhóis europeus que nasceram e que viviam na América, tá bom? E eles eram uma elite, eram pessoas riquíssimas, tá bom? Então, esse setor da sociedade que liderou os movimentos de independência foram a elite crioula, ok? C. Quais eram os interesses desse grupo? Esse grupo, coloquei, esse grupo tinha interesses ligados à ideologia liberal, que defendia maior liberdade de comércio e autonomia política, ou seja, separação da metrópole, separação da Espanha. Então, o que eles queriam? Eles queriam, sei lá, igualdade para o povo? Eles queriam abolir a escravidão? Não. Eles queriam liberdade econômica para poder comercializar com quem quisesse. Porque antes as colônias, né, por exemplo, América, as colônias da América, que eram colônias da Espanha, só podiam comercializar com a Espanha. Obviamente, né, sempre vão existir as exceções, mas, a priori, as colônias americanas só podiam comercializar com a Espanha. Então, eles queriam acabar com isso, eles queriam comercializar com quem eles quisessem e queriam autonomia política, né? Os nossos problemas, os problemas da América, a gente vai resolver aqui na América. Não vem as ordens lá da Espanha na Europa para a América, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Mas os interesses do grupo estavam ligados a uma ideologia liberal, ou seja, autonomia política e liberdade econômica, ok? Vamos para a próxima página, que é a página 324. Nossa, muito tranquilo, muito rapidinho, né? Vamos lá. Leia os episódios descritos e utilize a legenda para identificá-los. Vamos lá. V. Processo de independência na Venezuela. A. Processo de independência na Argentina. E P. Processo de independência no Paraguai. Vocês vão só identificar. A primeira aí. A vitória final dos rebeldes ocorreu na Batalha de Carabobo, que garantiu a independência do país. Vocês vão olhando lá no texto e aí vocês identificaram que essa daqui é Venezuela. Então, vou colocar o V, tá? Invasões inglesas na região em 1806 e 1807 por causa de conflitos entre países europeus. Vocês vão colocar, vocês olharam lá no texto e viram que é a Argentina, ok? Próxima. Em 1808, o militar Vicente Emparan foi nomeado governador da região. Vocês sabem que aqui é Venezuela, pelo que está lá no texto e as pesquisas de vocês, ok? Próximo. Formação de uma junta governativa em Buenos Aires, episódio conhecido como Revolução de Maio. Já tá aqui, né? Buenos Aires, a gente já sabe que foi na Argentina. Próximo.
Em 1812, um grande terremoto dificultou a luta pela independência. Vocês também sabem que isso daqui é Venezuela. Tem lá no textinho. Tem lá no texto, tá? E a última, a região não aceitou se submeter às ordens de Buenos Aires e declarou a própria independência. Quem foi que ficou com raiva da Argentina e se declarou independência? Paraguai. Ok? Olha só como eu tô boa nisso aqui, tô desenhando super. Última, olha, o texto a seguir é só de marcar, tá? Essa daqui. Vamos lá. O texto a seguir é um fragmento da conhecida Carta Jamaica, escrita por Simão Bolívar em 1815. É uma ideia grandiosa, pretender formar de todo o novo mundo uma só nação, com um único vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo, por ter uma só origem e língua, mesmos costumes e uma única religião, deveria ter um único governo que confederasse os diferentes estados e venham a formar-se. A carta apresenta a política que ficou conhecida como pan-americanismo, projetada sobre algumas das nações americanas. Os argumentos sustentados por Bolívar no trecho citado considera os elementos culturais. Quais são os elementos culturais que o Simão Bolívar está citando? Que é a língua, que é a mesma, os costumes e uma única religião. Ele está citando os elementos culturais europeus e indígenas? Pelo visto, não, né? Porque a língua não é indígena, é espanhol. Os costumes são os que os espanhóis trouxeram. E a religião é o catolicismo. Então, assim, não. Vamos para a próxima. Africanos e indígenas, de jeito nenhum. A gente para no africanos, né? Se não foi indígenas, quanto mais africanos. Africanos apenas? Não. Vamos para indígenas apenas? Não. A resposta correta é europeus apenas. Por quê, professora? Pessoal, porque a língua que ele se refere é o espanhol. O espanhol é trazido da Espanha, europeu, tá? Os costumes também são os espanhóis. Por quê? Porque os costumes da maioria das regiões eles vão ser aniquilados, né? Por causa desse período de colonização, os costumes indígenas, tá bom? Obviamente, ainda existem os costumes, mas nesse texto ele está se referindo aos costumes europeus. E há uma única religião, pelo amor de Deus, ano passado a gente estudou Machu Picchu, ano passado a gente estudou os astecas, os incas. Vocês sabem que a religião deles não tinha nada a ver com o catolicismo. Então, em uma única religião, ele está falando da religião católica. Então, está se referindo somente aos elementos culturais europeus. Certo, pessoal? Ok. Olha só que tranquilo. Hoje foi muito tranquilo. Vou parar a apresentação aqui. Pessoal, olha, é isso, tá? O conteúdo, como vocês viram, ele é um conteúdo, assim, que exige um pouquinho mais de estudo, porque ele é um conteúdo um pouco mais denso, vai falar sobre independência, vão ter termos diferentes, vão ter muitos nomes de pessoas que são importantes de vocês saberem, como Tupac Amaru, como Simão Bolívar, certo? Como o processo do Haiti. Então, assim, são alguns termos que vocês vão ter um pouco de dificuldade de aprender, vamos dizer assim, de forma muito rápida, né? Então, o que eu recomendo a vocês? Que vocês procurem documentários. Eu vou tentar também trazer na próxima aula, quando a gente finalizar esse capítulo. Eu vou tentar procurar alguns documentários para colocar de sugestão para vocês, tá? Documentários que tem online, que falem sobre esses processos, para que vocês consigam visualizar melhor. Porque eu sei que é um pouco difícil da gente visualizar esses processos, porque são muito densos, tem muitos detalhes. Na Argentina foi uma coisa, no Paraguai foi outra, na Venezuela é outra, no Haiti é outra. Então, assim, é importante que vocês consigam visualizar esses processos, tá? Então, estejam sempre revisando, estudando, se mantenham bem, tá? Estou morrendo de saudade, não vejo a hora de ver vocês. Eu espero que a gente se veja logo, tá bom? É isso, tá? Se cuidem e até a próxima aula.